Oi, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto que é uma delícia, o enxoval do bebê. Quando a gente descobre que a gente tá grávida, a gente fica bem perdida, porque a gente percebe que existe um verdadeiro universo à parte do que é a maternidade. Eu confesso que eu fiquei com medo de não saber aprender as coisas, de não saber o que eu precisava pra chegada do bebê. Só que são 9 meses, então fica calma que vai dar tudo certo, você vai aprender. Aos pouquinhos você vai se habituar e se apaixonar por todas essas novidades. Como agora eu tô no final da gestação, eu achei que era a hora que eu podia contar pra vocês um pouquinho de quais foram as minhas conclusões nessa preparação do enxoval. E claro, assim, um enxoval prático, descomplicado, com o que é realmente necessário. Eu quero agradecer a Carol e a Andressa, que são lá do Instituto Mãe, elas são baby planners, entendem tudo de enxoval e me ajudaram a preparar um pouquinho do conteúdo desse vídeo. Então espero que vocês gostem. O enxoval, ele se divide em basicamente 3 itens, que são os itens que o bebê usa, de uso pessoal do bebê, os itens de uso da mamãe, principalmente agora na gravidez, mas depois ela também vai precisar de algumas coisas especiais, e por fim, o enxoval do quarto, as coisinhas voltadas ao quarto do bebê. Então, basicamente, ao longo desses 9 meses, essas 3 categorias são cheias de coisas que são as que você precisa para preparar a chegada do bebê, para ele ter conforto, para ele viver bem. Eu já mostrei aqui em todos os meus diários de gravidez quais são alguns itens do enxoval da mamãe. Pretendo gravar para vocês um vídeo só sobre as coisinhas do quarto, vai ser o próximo vídeo, mas hoje eu quero falar dos itens de uso pessoal do bebê. Esse tópico é onde você vai ter que comprar mais coisas, e ele ainda se divide em coisas pequenas, tipo fraldas e bodies, e coisas grandes como carrinho e banheira. Primeiro assunto, roupas. As roupas são as coisas que você começa a comprar primeiro, porque não existe tanta comparação, tanta pesquisa quanto, por exemplo, uma coisa mais cara, quanto um carrinho, quanto um berço. Na hora de comprar roupa, a primeira consideração que você tem que ter é o seguinte: em que data está previsto para esse bebê nascer? Porque ele pode nascer no frio, pode nascer no calor, pode nascer numa meia estação, e isso vai definir um pouco o tipo de roupinhas que você vai comprar, porque o bebê ele perde as roupinhas muito rápido. As medidas de etiqueta de cada roupinha são de 3 em 3 meses. Então você vai comprar em pequenas levas e você tem que fazer esse cálculo aí da estação do ano, da temperatura, para acertar. Vou dar um exemplo: meu bebê tá previsto para nascer agora em agosto, que é um mês mais frio. Então as roupinhas menores, que são RN, que significa recém-nascido, eu vou comprar pensando num tempo mais frio. Assim como as roupinhas daqui a 6 meses já podem ser as roupinhas de verão. De 0 a 3 meses o bebê dorme bastante e não sai muito de casa, então você tem que priorizar roupas que são confortáveis e fáceis de vestir, bodies e macacões. De 3 a 6 meses o bebê começa a sair de casa, então é legal ter uns macacões assim mais arrumadinhos, e ele também começa a sentar, começa a se aventurar um pouco, então você precisa de roupas confortáveis e aquelas meinhas que imitam sapatinhos assim, para ele começar a tentar dar os primeiros movimentos. No meu caso, pessoalmente, eu escolhi por comprar mais roupinhas mesmo desse período e não pensar muito futuramente ainda, porque eu tô fazendo todas as compras no Brasil e essa é uma das vantagens, né? Quando você compra no exterior, você fica meio desesperado, quer comprar tudo de uma vez, roupas até um ano, e aí você sai comprando muita coisa, mas comprando aqui no Brasil você pode ir aos pouquinhos, então eu comecei pelas roupinhas mais mesmo de 0 a 6 meses. O que vai mudar na fase seguinte dessas 2 fases aí que eu já falei é que ele vai começar a comer comidinhas diferentes, então você vai precisar de um monte de babador, porque vai fazer muita sujeira, e ele vai começar também a dar os primeiros passos, então você já pode pensar um pouquinho melhor em sapatinhos. Sobre quantidade, a gente tem vontade de sair comprando o mundo pro nosso bebê, né? Porque é mais gostoso comprar coisa pro bebê do que pra gente mesmo, a gente se empolga, a gente quer gastar dinheiro, mas na real eu tentei, assim, eu tô tentando o tempo todo comprar menos coisas, porque eu não quero de jeito nenhum perder nada, assim, comprar coisa a mais, ter excesso, ter desperdício. Então se você pensar uma média aí de 6 a 10 bodies para cada fase, para cada idade, é um bom começo, fora os macacões, as calcinhas, as outras coisas que também incrementam um pouco o look. Categoria número 2 é a categoria higiene. Nessa categoria entram os produtos de limpeza e de troca do bebê, incluindo a parte mais cara, que talvez sejam as fraldas, né? Que é uma parte que não é só cara assim no enxoval, ela vai ser cara ao longo do tempo enquanto seu bebê usar fraldas. Por isso até que muita gente opta por fazer aqueles chás de fralda para ganhar um pouco de fralda e poder dar uma aliviada nesse orçamento. Mais uma vez, eu pessoalmente optei por não fazer nenhum tipo de chá, nem de fralda, nem chá de bebê mesmo. E eu vou comprando aos pouquinhos as fraldas, porque eu quero ver com qual marca meu bebê se adapta mais. E também tô um pouco preocupada com a questão de tamanho, porque eu acho que meu bebê vai ser grande e vai usar muito pouco a fralda RN, que é a
primeira fralda que se usa. Então eu vou sentindo aos poucos e vou comprando pacotes aos poucos. Outras coisas que você vai precisar são sabonetinho pro banho, lencinhos umedecidos e algodões pra fazer a limpeza não só do bumbum, como do corpinho, às vezes suja alguma coisinha, pescoço, dá uma gorfadinha e tal, aquela coisa. E cotonetes. Eu também vou colocar nessa categoria higiene, aquelas fraldinhas de boca que eu acho assim, que deve ser uma das coisas que a gente mais usa, porque eu sei que tem mãe que coloca até dentro do sutiã pra ajudar com o vazamento de leite, mas você também vai usar na boquinha do bebê quando ele gorfar. Quando cai alguma coisa você precisar limpar a mãozinha também, vai com a fraldinha, vai com o que tiver mais perto. Então eu diria pra vocês terem pelo menos umas 10 pra dar tempo de fazer a lavagem e você repor. E ainda nessa categoria da higiene, tem claro as banheiras, que se dividem basicamente em dois segmentos. Tem as banheiras com suporte e as banheiras sem suporte. Eu escolhi uma banheira com suporte, inclusive eu pesquisei assim uma que tivesse um suporte mais alto, porque eu sou alta, né, e eu quero ter um conforto ali na hora de dar o banho no bebê, de fazer a troca. Escolhi inclusive uma banheira que tem um trocador, porque pra mim, eu acho que vai ser mais prático eu fazer as trocas depois do banho no próprio banheiro, que o banheiro tá quentinho. A minha casa é muito gelada, eu fico com muita dó de imaginar aquele bebezinho assim de bundinha de fora, peladinho, vindo até aqui o quarto. Acho que ele vai passar frio no caminho. Não tem necessidade, então a minha ideia é usar esse trocador do banheiro de vez em quando. Mas aí é claro que você também tem que pensar o que se ajusta à sua casa, ao seu banheiro. Então às vezes não cabe no seu banheiro aquele trambolho que a banheira grandona com suporte é. E aí você pode comprar só a banheirinha e você apoia ela em algum lugar diferente, alguma pia, em algum lugar que você ache seguro cada vez que você for dar banho. A banheira que eu escolhi é do modelo Splash da marca Brigoto. Então, como eu disse, eu escolhi ela primeiro porque eu achei que o suporte dela era mais alto do que outros que eu comparei. Depois que ela tem esse trocador que é acolchoado, assim, então vai ter um pouco de conforto ali na hora da troca do bebê. Eu também gostei muito que ela vem dentro com uma espécie de um suporte, onde você apoia o bebezinho, assim, quando ele for muito pequenininho, pra ele não escorregar. Eu acho que, como eu sou mamãe de primeira viagem, isso vai dar um pouquinho mais de segurança pra gente aqui na hora de dar o banho. Outra coisa que eu achei legal é que ela tem uma espécie de uma bandeja porta-objetos, então eu posso colocar ali o sabonetinho, algumas coisas que vão me ajudar na hora do banho pra não ficar muito perdida e nem ter que deixar o bebê sozinho no momento algum, né, de jeito nenhum. Item número 3 é o item passeio. Então a primeira coisa que tem aí nesse item que eu preciso falar é do bebê conforto, que é aquela cadeirinha, aquele cadeirão que vai dentro do seu carro. Esse é um item obrigatório de segurança. Você sai do hospital usando esse item, é uma coisa prevista na lei aqui no Brasil, então você tem que comprar realmente assim antes do bebê nascer. E aí o que vale você checar existem algumas pesquisas sobre os testes de segurança feitos com os bebê confortos, e eu escolhi o meu especificamente porque ele pode ser acoplado ao carrinho do bebê, então ele me permite que eu carregue o bebê no carrinho logo assim bem pequenininho. O meu bebê conforto eu escolhi um modelo de uma marca chamada Maxi Cosi, que é compatível com todos os carrinhos de uma outra marca chamada Queenie, que é uma marca que foi a que eu escolhi o meu carrinho. Então eu meio que me baseei um pouco nisso para fazer essa escolha, porque eu consigo pegar esse bebê conforto e tanto colocar ele dentro do carro de uma forma segura pro meu bebê, quanto eu consigo colocar ele em cima do suporte das rodinhas do meu carrinho e levar o bebê para passear nesse momento em que ele é recém-nascido e que o carrinho ainda é um pouco grande pra ele, então ele vai ficar super confortável. Eu achei bem legal também porque o estofado dele é lavável, então você consegue limpar se for preciso. Falando no carrinho, tá aí outra coisa super essencial para esse enxoval. Mesmo que você não vá passear muito com o bebê por aí por enquanto, ele acaba sendo uma alternativa para você deixar o bebê descansando em outras partes da casa, ou mesmo quando ele for na casa dos avós, for em outros lugares, ele pode ficar ali dormindinho, ficar ali tranquilão dentro do carrinho. O que é mais importante de se levar em conta na hora de escolher o carrinho é a rotina da família, né? O bebê ele tem que se ajustar à sua rotina, né? Não é só chegar causando e vocês que tem que se adaptar. Então, por exemplo, se você é uma pessoa esportista, se a sua família é esportista, existem carrinhos específicos para esse tipo de atividade. Se você, por exemplo, gosta de, sei lá, passear assim, muitos passeios curtinhos, ir no shopping bastante e tal, às vezes é mais legal ter um carrinho mais compacto, mais prático. Eu até acho legal você fazer um test drive dos carrinhos nas lojas, né? Testar, empurrar, ver como é que funciona. Mas pra mim foi a melhor coisa fazer a compra pela internet, porque pela internet você consegue comparar os modelos. Então você consegue ver ali todas as características, qual que é o peso do carrinho, qual que é a altura do carrinho, no meu caso que sou alta, é uma coisa importante, que ele vem até mim pra não ficar corcunda, qual é a largura dele montado, qual é o tamanho dele quando ele tá desmontado pra ver se ele cabe
cabe no seu porta-mala. Então essas características todas é muito mais fácil você comparar pela internet. Outra coisa que eu fiz também foi ver muitos vídeos de mães falando de modelos de carrinho, né? Mães que já têm o bebê e que podem dar uma opinião, assim, do uso. E no geral, assim, não tem jeito. Cada família, cada bebê tem uma necessidade diferente. Então uma compra desse tipo é sempre uma aposta. Bom, o meu carrinho escolhido foi um carrinho de uma marca chamada Queenie. E ele é um modelo chamado Mod. Então ele é o Queenie Mod. É um modelo bem popular, assim, porque ele é muito bonito. E eu achei que ele tinha várias coisas muito legais. A primeira coisa é que ele é muito fácil de montar, de desmontar, ele é muito rápido, então eu imagino que em momentos em que eu não estiver com meu marido eu vou conseguir fazer isso sozinha. Na verdade a gente já brincou aqui um pouco disso, já fez uns testes e ele realmente é muito prático nesse sentido. Outra coisa é que ele pode ser virado pra frente, pra trás, ele fica inclusive totalmente reclinado, totalmente deitado, e aí você pode colocar um recém-nascido ali, porque aí não tem perigo de escorregar e de cair. Ele tem uma capota que tem uma proteção UV, então significa que vai proteger meu bebê do sol, e além disso ele vem com uma capa de chuva, então se começar a chover é só você prender ali a capa rapidinho que você dá um jeito. A idade recomendada dele é de 0 a 4 anos, então significa que no momento do nascimento, até um bom tempo depois eu vou continuar usando, é um verdadeiro investimento, é uma coisa que você vai usar por muito tempo. E aí a coisa assim que eu achei mais legal quando eu testei ao vivo, que eu vi realmente o carrinho com as mãos, é que ele é muito gostoso de dirigir, assim, ele é muito macio, ele parece que ele flutua, então eu acho que os passeios com o bebê vão ser muito agradáveis. E além disso ele é muito lindo, né, gente? Não posso mentir, eu comprei também porque eu achei ele lindo. Ele é branco e cinza, então ele é mais leve, assim, no visual. Eu acho que geralmente os carrinhos são muito robóticos, muito pesados, e esse daí ele tem uma coisa um pouquinho, assim, mais leve no olhar. O último item que eu vou falar aqui também tá nessa categoria de passeio, é a bolsa do bebê. Nela que vai tudo que você pode precisar, assim, quando você for passar umas horinhas fora de casa. Troca de roupa, troca de fralda, acessórios e itens que vão te ajudar na amamentação e na higiene do bebê. Vai estar tudo lá dentro. Vale você pensar que você vai carregar essa bolsa por alguns anos, assim, nos primeiros anos do bebê, sempre você vai ter que carregar algumas coisinhas pra ele, então tem que escolher uma boa bolsa. Eu acho que o mais importante é escolher pelo tamanho e praticidade. Uma bolsa que caiba tudo o que você precisa, sem ser um trambolho, sem ser uma coisa muito pesada que você vai ter dificuldade de carregar. Porque pensa só, você nunca vai estar só com a bolsa. Você vai estar com a bolsa, vai estar com o bebê, vai estar com o bebê conforto, vai estar com o carrinho. Então tem que ser uma coisa prática. E o segundo item que eu analisei no meu caso e que eu acho que você tem que analisar é a estética da bolsa, é a beleza da bolsa. Porque tem um monte de opções. Então tem assim, bolsas de bebê que tem uma estética mais infantil, que assim, é uma bolsa que parece que é o bebê que vai carregar. Tem aquelas bolsas de mãe que são mais femininas, que assim, passaria tranquilamente por uma bolsa normal se não tivesse cheia de fralda dentro. E tem até uma coisa que eu descobri que eu achei muito interessante, que são as bolsas de paternidade, que são umas bolsas mais modernas, assim, mais sérias, pro papai usar, assim, ainda vai ficar super estiloso. E aí, no meu caso, eu optei por um modelo de mochila, porque eu acho que você tem mobilidade total, vai ficar nas suas costas, você vai ter as duas mãos livres pra segurar o bebê, pra segurar todas as coisas. E eu escolhi um design neutro, porque eu acredito que o meu marido vai carregar muito mais que eu essa mochila, então assim, os dois podem usar sem ficar meio estranho. Bom, é basicamente isso. Se você curtiu o vídeo, me dá um joinha. A minha ideia foi falar de uma forma descomplicada sobre esse momento do enxoval. Claro que vocês vão perceber que existem centenas de outras coisas que dá pra gente comprar aí nessa espera pelo bebê. Mas aí o importante mesmo, o essencial, eu falei aqui. Eu não toquei nos assuntos sobre alimentos e sobre brinquedos, porque nesse início do bebê bem pequenininho, ele não vai precisar de nada disso. Mas a gente pode falar disso em outros vídeos se vocês quiserem. É só vocês me contarem aí embaixo nos comentários. Outros itens importantes, essenciais que a gente compra antes da chegada do bebê estão ligados ao quartinho do bebê, mas isso a gente fala em outro vídeo. Então se inscreve aqui no canal para você ficar sabendo quando esse vídeo for ao ar. E lá no site da Tricai você encontra absolutamente tudo o que eu falei nesse vídeo, todas as coisas que você pode precisar para o enxoval. Vou deixar linkadas aqui embaixo algumas coisas específicas que eu falei nesse vídeo, assim vocês encontram muito fácil. Muito obrigada por assistir, um beijo e até a próxima. Tchau!